e você consegue suplementar. Tá? A mesma coisa que uma molécula de gordura, ela fabrica 130 ATPs. Uma molécula de carboidrato, 36 ATPs. E uma molécula de proteína fabrica mais ou menos 100 ATPs. A mesma coisa aqui no carboidrato. Se você não tiver carreador, que é a B1, B2, B3, B5 e o ácido lipoico, você não consegue colocar no ciclo do ácido cítrico propriamente dito. Aí você tem um aumento do piruvato e do lactato do ácido orgânico. Então você está até para prever que essa pessoa tem uma tendência a uma diabetes tipo 2. A mesma coisa aqui na proteína. Se você não tiver carreador, porque aqui a proteína, os cetoácidos são transaminados em acetil-CoA. Se você não tiver B1, B2, B3, B5 e lipoato, também você não consegue transportar para dentro da matriz mitocondrial. Aí você tem um déficit de produção de ATP. Tá? Então, olha como é importante esse ciclo para você avaliar a queima de gordura, especificamente da gordura branca. A mitocôndria, ela queima gordura de depósito, não é de ingesta. Então, a gordura é de depósito, não é a gordura de ingesta. Como o tecido muscular é o tecido que tem o maior número de mitocôndrias. Então, você tem que lutar com unhas e dentes para nunca se perder a massa muscular. E a mitocôndria é interessante, a gente acha que ela é bactéria, porque ela se divide por biparidade. E o tecido muscular, e a mitocôndria, para se dividir, ela necessita da divisão celular. O que ocorre é que o tecido que tem o maior número de mitocôndrias não se divide, a célula do músculo não se divide. Então, você precisa de estímulo externo para a mitocôndria se dividir no músculo. Por isso que o exercício físico é muito importante para você prevenir uma série de patologias. Porque sem estímulo, você não consegue aumentar o número de mitocôndrias e nem fabricar mais ATP. Quanto que uma pessoa deveria fabricar de ATP por dia? Metade do seu peso em gramas, diariamente. Envelhecimento, perda da massa muscular, perda do número de mitocôndria e aumento da gordura branca, que não tem mitocôndria. Aqui, eu estou dando o exemplo, como a queima da gordura, né, que ocorre no hepatócito, que ela depende da carnitina, que é o shuttle, que coloca a mitocôndria, que coloca a gordura, do citosol para a matriz intracelular. Tá? E depende, aquilo que eu tinha comentado, a síntese, porque a carnitina é sintetizada pelo organismo, depende do butirato, que é fabricado no intestino. Então, quando você tem aumento do etilmalonato na urina, junto com o adipato e com o superato, significa que você tem déficit de carnitina, insuficiência de síntese, insuficiência de absorção de B2 e uma insuficiência intestinal, uma desbiose intestinal, que você não está fabricando butirato, prejudicando a síntese de carnitina. Quando você não tem isso, o organismo ele vai queimar a gordura ou no retículo citoplasmático ou nos peroxissomos. Depende do número de carbonos. Só que você não consegue queimar e nem fabricar ATP. Então, na minha modesta opinião, em toda doença neurodegenerativa, você deveria avaliar a massa corpórea e você deveria quantificar a gordura branca e fazer de tudo para que o paciente perca a gordura branca e mantenha a massa muscular. 1 quilo de músculo é 1 quilo de chumbo. 1 quilo de gordura é 1 quilo de algodão. Então, não pode fazer emagrecimento usando o peso como referência. Você tem que usar... Se você me perder peso às custas de músculo, você vai conquistar uma doença degenerativa, porque você está perdendo a célula onde tem o maior número de mitocôndrias. Então, não pode se usar balança, você tem que usar alguma estratégia para você quantificar a gordura branca. Então, eu listei aqui, isso aqui eu achei na Lancet, todas as doenças relacionadas com aqui acho que não caberia mitocondriopatias, desordens mitocondriais, porque as doenças degenerativas, quase todas, têm déficit de produção de ATP. Aqui eu coloquei um trabalho da Sociedade de Reumatologia, onde eles biopsiaram o músculo esquelético, e na maioria das doenças neurodegenerativas foi encontrada a diminuição da capacidade oxidativa,
com consequente diminuição da resistência muscular ao esforço. Como fenômeno compensatório, há uma proliferação de fibroblastos ricos em mitocôndrias, para compensar o déficit de produção de energia, aumentando o dano oxidativo e a reação inflamatória. Níveis baixos de ATP e fosfocreatina são encontrados em pacientes com fibromialgia e pacientes com poliomialgia reumática. Então, olha a importância de você avaliar a função mitocondrial. Aquilo que eu tinha comentado com vocês, que na maioria das células, o processo de replicação do material genético mitocondrial e a divisão da mitocôndria ocorre ao longo do ciclo celular. E no caso da célula muscular, trata-se de uma célula especializada sem capacidade de divisão. Nesse sentido, é evidente que a atividade contrátil muscular crônica produz biogênese mitocondrial no músculo. Isso foi falado por Rod em 2001. Os exercícios de endurance multiplicam a mitocôndria de 5 a 25 vezes. De 5 a 25 vezes. Tá? As modificações morfológicas e fisiológicas das mitocôndrias ocasionadas pelo treinamento com exercícios de endurance influenciam diretamente no desempenho aeróbico dos indivíduos. Exercícios alteram a forma e o número das mitocôndrias musculares. Um organismo em repouso necessita de sintetizar ou hidrolisar metade do seu peso em gramas de ATP. Lá embaixo, no último estágio da mitocôndria, é muito interessante, tem uma enzima chamada ATP sintetase, que ela fica aparecendo, ela tem uma forma estrutural que ela fica rodando. Se você tiver hidrogênio suficiente, ela sintetiza. Ela hidrolisa. Se ela tiver hidrogênio insuficiente, ela sintetiza ATP. Né? Então, o ATP é tanto hidrolisado como sintetizado. Depende do último estágio daquela bomba de prótons. 5 minutos. Aqui, eu estou insistindo nisso porque manter a massa muscular não é estético, é saúde. Cada 1 centímetro de gordura branca acumulada no abdômen, 10 vezes mais a chance de Alzheimer. Então, acho que deveria ser conduta de rotina a gente avaliar a composição e tentar fazer de tudo que o paciente perca a gordura branca e estimule a produção muscular ou pare a perda. Uma outra coisa muito importante é que o carboidrato é anabólico, a proteína é anticatabólica. Quem não deixa perder músculo é a proteína. Quem deixa ganhar músculo é o carboidrato. E não existe via metabólica por carboidrato virar gordura branca. Não existe. No ser humano. Ele sempre precisa de uma proteína junto. Então, a história de comer carboidrato à noite vira gordura branca não existe. É ao contrário.